Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? A paz que excede todo o entendimento, que guarda o coração e os pensamentos de vocês em Cristo esteja com vocês, amém? Me chamo Jefferson e ontem estava a fazer uma das atividades que o Jesus nos dá, né? Que é ide e pregai todo o evangelho, pregai o evangelho a toda criatura. Então ontem, ao sair para evangelizar, eu tive uma experiência bem impactante, bem fora do comum. Na verdade, é bem comum no mundo em que a gente vive. Porém, esse tipo de experiência, ela deveria acontecer mais vezes e ser relatado um pouco, não mostrar o que está acontecendo, mas ser relatado pelo simples fato de que as pessoas não conhecem ou desconhecem isso, que é sobre o mundo espiritual. Ontem, enquanto a gente estava evangelizando, uma criança, é uma criança, né, eu considero, de 14 anos, uma menina, ela falou para nós que escutava o Satanás falando no ouvido dela, que ele aparecia para ela e que ela não conseguia ficar na igreja, que toda hora ele aparecia, enfim, ela não conseguia dormir bem. A gente via que era uma menina que estava bem, como é que eu posso falar, bem perturbada mesmo, agitada. Ela não conseguia ficar bem, principalmente na hora que a gente chegou. Ela já começou a se perturbar um pouco, porque o espírito imundo que acompanha ela já começou a perturbar ela. Então a gente foi conduzindo a conversa, a gente foi intercedendo, conversando com ela, buscando entender mais quem ela era, entender um pouco da história dela de vida. E aí, em um determinado momento, antes dela se reconciliar, para a glória de Deus ela se reconciliou, mas antes dela se reconciliar, o demônio se manifestou, falando. E para alguns pode parecer ficar com medo, mas a gente conduziu tudo com muita calma, na autoridade do santo nome de Jesus. Porque Jesus, ele nos garante isso. Em Mateus 10:1, Jesus, ele deu autoridade ao seu discípulo para expulsar os espíritos imundos. E quando a gente está lendo o livro de Marcos, a gente percebe que a caminhada de Jesus, na visão de Marcos, é que é uma grande luta entre o nosso Rei Salvador, Jesus Cristo, e os espíritos imundos que tentam dominar e tentam cegar as pessoas. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, meus queridos, para que vocês possam entender que existe sim um mundo espiritual, existe sim espíritos imundos que dominam as pessoas. Pode ser que ele não apareça para você, pode ser que ele não fale para você, assim como ele falou para essa menina, porém ele vai estar tentando te destruir, te roubar, te matar, conduzindo você a passos que podem te levar à destruição. Então, nós como cristãos ou como não cristãos, a gente tem que estar atento a isso, que existe sim um mundo espiritual, mas que esse mundo em que o demônio quer dominar, ele já é um derrotado, porque o nosso Jesus, ele já venceu o mundo, ele já venceu tudo, somente com a autoridade no santo nome de Jesus, somente com a autoridade no nome de Jesus. Isso me lembra muito uma passagem em Mateus que fala sobre um centurião, que ele foi até Jesus, pedir para Jesus curar um dos seus servos, curar um dos trabalhadores que trabalhavam com ele. Ele poderia muito bem ter descartado aquele cara, o centurião poderia muito bem ter descartado seu servo, ele poderia não ter feito isso, não ter ido atrás. Porém, ele foi até Jesus e falou: ó, Jesus, assim como eu mando naquele meu servo e ele faz, ou como eu mando para ele desfazer, ele desfaz, eu sei que tu tem autoridade aonde eu não tenho, que é na religião celestial, na região onde habitam os seres celestiais. Então, Jesus, dá uma ordem, só libera uma palavra que o meu servo vai estar curado. E foi o que aconteceu. Jesus liberou apenas uma palavra e o servo daquele homem ficou curado. Ou seja, não somos nós que temos autoridade, não é eu, não é você, não é a sua carne, não é a sua alma, mas sim aquele que habita em nós, o Espírito Santo, Jesus, Deus que nos acompanha. E no nome de Jesus nós temos poder para libertar,
poder para expulsar os espíritos imundos e fazer com que as pessoas elas comecem a enxergar melhor, consigam viver melhor em paz como é para ser. Então, eu peço que você, nesse pequeno vídeo, se inscreva nesse canal. Esse está sendo o primeiro vídeo em que eu estou relatando as minhas experiências como cristão. Se você ficou curioso para saber mais sobre as questões do mundo espiritual, ou ficou em dúvida, ou se aconteceu com você algo parecido e você não soube como conduzir, deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando e vou estar tentando responder, ou posso fazer um outro vídeo nesse formato bem casual, bem descontraído, a qual eu vou tentar me conectar com vocês e tentar levar a palavra de Deus e o ensinamento de Jesus a cada um de vocês e também para mim. Amém? A paz esteja com vocês e tenham um ótimo dia. Agora eu vou trabalhar. Tá vendo a minha touquinha? Tchau, tchau.